Olá pessoal, estamos de volta. Antes de começar, eu queria lembrar de vocês da nossa promoção. Concorra a um smartwatch e um GPS da TomTom. E para isso, vocês precisam tirar um selfie, uma foto de vocês ou vocês com a equipe de vocês assistindo ao nosso evento e publique nas redes sociais usando a hashtag EUESD2016. Durante todo o dia de hoje, nós vimos diversos exemplos, diversas capacidades, diversas funcionalidades que foram apresentadas nas outras apresentações. Vocês viram aplicações, vocês viram capacidade de tratar e lidar com dados em tempo real, capacidade de tratar e lidar com grandes volumes de dados, visualizá-los e até analisá-los através do Insights, GeoAnalytics. Vocês viram a nossa capacidade de tratar com dados de redes sociais, analisar esses dados e o benefício que traz para a sua empresa esse tipo de informação. Agora, eu queria trazer na nossa apresentação os componentes da plataforma ArcGIS. O que seria isso? Trazer todas essas capacidades, todas essas funcionalidades e encaixá-las nos componentes da plataforma, nomeadamente o ArcGIS Desktop, o ArcGIS Online e o ArcGIS Server. Para começar a falar do primeiro componente da plataforma, o ArcGIS Desktop, eu queria trazer algumas informações, como por exemplo, o ArcGIS Desktop é o nosso carro-chefe. É o principal, o começo de tudo, vamos dizer assim, é o principal software para o profissional GIS que precisa fazer edição, que precisa trabalhar e gerenciar os seus dados e criar os seus mapas temáticos. Hoje ele tem duas interfaces principais, o ArcMap e o ArcGIS Pro, além das interfaces que todo mundo já conhece, como o ArcCine, ArcGlobe e ArcCatalog. Nesse momento eu queria focar no ArcGIS Pro. Ele é um produto que ele tem algumas especificidades ou algumas curiosidades, como por exemplo, ele é um produto de 64 bits, totalmente 64 bits. Isso traz um ganho de performance interessante para os nossos usuários. E ele é um produto que absorveu diversas funcionalidades, diversas capacidades que vocês, usuários, sugeriram para nós. Como, por exemplo, a capacidade de tratar com dados 2D e 3D numa mesma interface. Outra funcionalidade interessante, múltiplos layouts num software desktop. Isso existia nos primórdios do ArcGIS e hoje voltou com o ArcGIS Pro. O que é interessante a gente frisar ainda no nosso primeiro componente da plataforma? Algumas novidades e algumas melhorias que foram feitas que a gente vem comunicando durante esse ano, como por exemplo Smart Mapping, como por exemplo edição 2D e 3D, novas funcionalidades para trabalhar com gráficos, criar e editar gráficos. E o que vem por aí nas próximas versões? Coisas como uma nova funcionalidade e uma nova capacidade de tratar redes de utilities, como elétrica, por exemplo. Essa capacidade vem sendo redesenhada e vai ser reestruturada e vai ser lançada para vocês na próxima versão do software e vai vir no ArcGIS Pro. Algumas coisas também, como por exemplo, nuvem de pontos, como integração com Big Data. A gente viu, o Saulo comentou coisas muito interessantes durante o dia de hoje, e essas capacidades, essas funcionalidades de tratar grandes volumes de dados também vão estar no ArcGIS Pro. O ArcGIS Pro ele traz diversas coisas interessantes. Eu vou chamar o Caio Victor para comentar um pouco mais sobre algumas capacidades do ArcGIS Pro e falar ainda mais e demonstrar para a gente a capacidade de trabalhar com dados 3D dentro do ArcGIS Pro. Caio, por favor. Tudo bem? Como é que você está, Fernanda? Maravilha. Caio, o que é interessante do ArcGIS Pro que vale a pena a gente comentar para os nossos usuários? O que realmente salta aos olhos dos usuários quando a gente fala de ArcGIS Pro? Claro, essa pergunta é excelente. Você pontuou uma série de funcionalidades existentes e novas planejadas, mas é muito legal destacar para vocês o quanto que a possibilidade de uso de dados 3D na plataforma ArcGIS, e isso ganhou muita força por conta do Pro, ela vem evoluindo cada vez mais. Uma das coisas que o Pro trouxe que muda totalmente a forma como eu ou qualquer outro usuário desktop está acostumado é trabalhar com 2D e 3D num único aplicativo.
Então, para além disso, não só na visualização, mas o quão simples o Pro tornou você pegar uma base de dados 2D. É fácil a gente achar hoje em qualquer município brasileiro uma camada com edificação, informação da altura dessas edificações, seja porque já tem ou porque fez um levantamento, e gerar um modelo 3D e daí usar isso para planejamento urbano, usar isso para algumas análises espaciais que a gente só consegue fazer no 3D. E, inclusive, eu trouxe um vídeo demonstrando o quanto que isso está presente e é fácil de fazer no Pro e o quanto o 3D está presente no resto da plataforma. Vamos assistir? Vamos assistir sim. Perfeito. Você deve ter visto bastante sobre visualização 3D hoje. E para mostrar como isso é feito, qual é a mágica por trás dessas visualizações incríveis, eu quero fazer um tour com você pelas funcionalidades 3D que a plataforma ArcGIS oferece. A gente vai começar esse tour pelo ArcGIS Pro, onde a gente consegue transformar dados 2D em dados 3D sem maiores dificuldades. Para começar, a gente tem um conjunto de dados 2D bastante comuns para muitas cidades, que basicamente são lotes e edificações. Uma das maneiras mais fáceis de extrair informações desses dados e transformá-los em dados 3D é seguir um fluxo de trabalho que no Pro é criado e é salvo em formato de tarefas. O primeiro passo para a criação de edificações 3D nesse exemplo é trazer a camada 2D de edificações, habilitar ou unir a essa camada 2D as informações de um levantamento feito com LiDAR, trazendo a altimetria para essas edificações, o que nos possibilita ter esse formato de edificações que já permite fazer bastante coisa. Mas para além de gerar edificações 3D, a gente também pode extrair do LiDAR a localização de alguns outros ativos urbanos, como as árvores, por exemplo. Se você quer ter uma visão mais real, quer criar um modelo 3D mais real da sua cidade, você pode usar as regras que são disponibilizadas no Live in Atlas, no arcgis.com, e criar fachadas bastante realistas. O Pro permite que você aplique essas regras de fachada e gere edificações desse grau de complexidade aqui, que vocês vão começar a ver agora. Basicamente, o que ele faz é renderizar aqueles formatos 2D em 3D, como a gente já tinha visto antes, mas com a aplicação das regras, trazer fachadas que são feitas baseadas em fotos reais. Se você tem dados LiDAR com mais precisão ainda, é possível extrair mais informações sobre as suas edificações. Então imagine a possibilidade de que esses dados permitam que você tenha telhados super bem detalhados, chaminés e outras geometrias que normalmente passam desapercebidas nas gerações de dados 3D a partir de dados 2D mais comuns. Para além da geração de edificações e outros itens, a gente pode realizar uma série de análises utilizando as ferramentas 3D. Uma das mais comuns é o uso do posicionamento e análise da gravidade. Nesse caso, a gente está falando de oferta de água para uma cidade que tem um tanque. E esse tanque a gente vai ilustrar ele trazendo um KMZ, que inclusive hoje é um formato que o ArcGIS Pro aceita nativamente. E o que é interessante é que esse tanque ele abastece toda essa área da cidade. E a gente vai usar a análise 3D para entender como que essa água chega em termos de pressão para toda essa área. E rapidamente a gente consegue entender, desde os casos em vermelho, onde a água não consegue chegar, apenas com a força da gravidade, aos casos em azul, no qual as pessoas são bem abastecidas. Mas essa informação é uma informação de grande relevância pública, de muita utilidade para as pessoas que vão comprar um imóvel. Então, como eu faço para compartilhar essa informação? O Pro ele permite que você empacote todas essas camadas de análise 3D e disponibilize isso em uma aplicação web super leve, que não requer a instalação de nenhum plugin
e que permite que qualquer pessoa, através de um link no seu navegador, acesse a informações e análises 3D geradas por você. Além da opção de trabalhar com o navegador, a gente conta com uma nova app chamada ArcGIS Earth, que se parece muito com o Google Earth e que traz para a gente a possibilidade de trabalhar com arquivos KML, KMZ, serviços de mapa, enfim, arquivos de várias fontes, seja ele local ou que ele esteja na web. Para começar, eu vou trazer para vocês aqui uma animação com as correntes oceânicas, fornecida pela NOAA, no qual a gente pode executar um time slider e ver o comportamento dessas correntes. Além de trazer o KMZ propriamente dito, a gente também pode adicionar dados a partir de um portal, do ArcGIS Online, ou do Portal for ArcGIS, por exemplo, e enriquecer o nosso trabalho, como é o caso desse dado aqui de navios de carga, onde a gente consegue enxergar quais são as áreas em que o tráfego de navios de carga é mais frequente. A gente também pode consultar informações em tempo real, como é o caso desses dados de voos em Amsterdã, que nada mais é do que um conjunto de dados que é atualizado de tempo em tempo e que a gente tem a possibilidade de clicar e receber informações e métricas sobre condições do tempo, posições de voo e outros status ligados à aviação ali na região de Amsterdã. Além desse caso, a gente passa a poder trabalhar com 3D Meshes, que nada mais são do que pacotes de dados otimizados de 3D, modelos 3D. Nesse caso, a gente está vendo uma escola que foi feita por um levantamento aéreo, com fotos oblíquas, pode ser um drone, pode ser uma aeronave embarcada com equipamento de fotogrametria, e que oferece para a gente uma incrível resolução. E é um dado muito leve também. E tem empresas, como é o caso da Voricon, que conseguem gerar dados desse nível, porém para grandes áreas e a partir de imagens de satélite. E a gente vai ver um exemplo aqui para o Rio de Janeiro, onde foi restituído um modelo 3D de parte da cidade. E vocês vão perceber que, por mais que sejam imagens de satélite, o nível de qualidade das fachadas é muito interessante. A gente consegue ver algumas áreas de favela, a gente consegue ver Pão de Açúcar, as instalações aqui em cima, com uma qualidade incrível e um dado muito leve para a área que é. Bom, essas são as novas funcionalidades 3D que a plataforma oferece. Eu espero que vocês testem e usem bastante cada uma delas. Caio, muito legal a sua apresentação, Que muito bom. bacana a demonstração mesmo. Tem uma pergunta que os usuários volta e meia fazem para a gente, muito legal o ArcGIS Pro, eu quero usar o ArcGIS Pro, eu posso comprar só o ArcGIS Pro? É possível? Perfeito. É importante lembrar que o ArcGIS Pro, como você falou, quando você entrou no slide dele, ele é fruto de uma série de ideias que os próprios usuários trouxeram para a gente ao longo do tempo. Então, lembre-se primeiro que o Pro ele é um produto que compõe um ArcGIS Desktop. Qualquer usuário hoje que tem um ArcGIS Desktop, tá, com a manutenção em dia, ele tem direito a usar o Pro e, na verdade, melhorando um pouco isso, qualquer pessoa que adquire o desktop, tá, se ela não tiver, basta voltar para a manutenção. Se ela adquiriu agora, já vem o Pro. O Pro não é vendido separado, ele compõe e complementa as funcionalidades do ArcMap, Cine, Glub e Catalog que todos os usuários já estão acostumados, tá? Um outro passo muito legal, e a gente mudou ouvindo os nossos usuários, o Pro, a gente começou ele como sendo um benefício da manutenção, que exigia que os nossos usuários estivessem com a manutenção ativa. Hoje,
desde o início desse ano, o Pro ele é uma licença perpétua para aqueles clientes que têm o desktop perpétuo. Então, todos vocês que estão assistindo a gente, que querem usar o Pro, precisam trabalhar com esse conceito de licenciamento perpétuo, entrem em contato com a gente para entender como vocês podem obter o Pro na sua versão perpétua. Maravilha. Obrigado, cara. Nada, obrigado a você. Continuando a nossa apresentação, o segundo componente da plataforma é o ArcGIS Online. O ArcGIS Online tem algumas informações interessantes. Eu vou começar a falar sobre alguns números interessantes. Números como, hoje em dia, nós temos 3,2 milhões de organizações. O que significa isso? São 3,2 milhões de subscrições de usuários que sobrescrevem, organizações que sobrescrevem essa plataforma hoje. São 94 bilhões de page views a partir do ArcGIS Online. Outra informação interessante são 62 milhões de itens compartilhados, armazenados, visualizados dentro do ArcGIS Online. O que são esses itens? Itens são mapas, são apps, são dados, são ferramentas que são compartilhados, que são armazenados pelos usuários de ArcGIS Online. Falando um pouquinho do ArcGIS Online especificamente, na mesma dinâmica que a gente vinha falando, novidades e melhorias. Algumas novidades como que a gente vem falando durante esse ano, Smart Mapping em 3D, funcionalidades de análise. Isso a gente vem cada vez mais vendo as funcionalidades de análise que normalmente eram, né, em desktop, vem caminhando para esse mundo online. Vector Tiles, logins de rede social, são novidades e melhorias que o ArcGIS Online vem apresentando para os nossos usuários. E o que vem pela frente? Algumas coisas como melhor gerenciamento, melhores ferramentas de busca de itens dentro da organização, mais conteúdo. O Dorival comentou e trouxe uma novidade interessante para vocês, usuários. A partir dos próximos meses, vocês vão começar a ver nas principais cidades brasileiras novos conteúdos de imagens feitos a partir do Digital Globe, a partir da parceria que nós fizemos com a Digital Globe. E um ponto interessante, mais interessante ainda, o ArcGIS vem com todas aquelas apps que vocês viram e que eu apresentei mais cedo durante as apresentações no dia de hoje. Para falar um pouco mais sobre uma app especificamente que vem para atender uma demanda de mercado, a gente vai falar sobre o Drone to Map. Eu vou chamar o Saulo, que é o nosso colega também da imagem. Saulo, por favor. Tudo bom? Tudo bem, Fernando? Tudo jóia, maravilha. Saulo, a gente sabe que o Drone to Map ele surgiu para atender essa demanda de um mercado extremamente dinâmico, que é o mercado de drones. E a gente sabe que existem alguns players no mercado, vamos dizer assim, se posicionando. O que o Drone to Map tem de diferencial em relação a esses outros aplicativos, essas outras aplicações de mercado? Legal, Fernando. O Drone to Map ele é uma aplicação desktop que ele vem a agregar as nossas aplicações para trabalho de campo. Ele vem para facilitar o fluxo de trabalho, onde eu vou coletar as imagens no campo, trago elas para o meu computador, processo no Drone to Map e crio diversos produtos de informação, como um ortomosaico, um modelo digital de superfície, uma nuvem de pontos. E com isso eu posso usar por toda a plataforma ArcGIS, no ArcGIS Desktop, no ArcGIS Server, no ArcGIS Online. Para demonstrar como é simples a operação do Drone to Map e como nós podemos usar esses produtos de informação dentro da plataforma, eu trouxe um vídeo. Vamos assistir? Vamos sim. Vamos lá. O Drone to Map nos oferece 4 modelos de projetos para iniciarmos seu uso: o rápido, o de mapeamento 2D, 3D e os projetos para inspeção, onde o rápido nos permite rapidamente verificar se tivermos sucesso na captura das imagens com o drone. Os projetos de mapeamento 2D nos permite criar ortomosaicos, modelos digital de superfície e NDVI quando suportados pelo sensor do drone.
Projetos para mapeamento 3D nos permite criar, além dos produtos de mapeamento 2D, criar também nuvens de ponto, 3D Meshes e PDF 3D. E o quarto nos permite criar projetos para inspeção a partir de imagens oblíquas capturadas pelo drone. Uma vez que tenho as imagens capturadas pelo drone, eu posso adicionar ao meu projeto, onde eu poderei verificar as informações de latitude, longitude e altitude. Para essa demonstração, eu vou usar um projeto criado previamente. Com o meu projeto criado, eu posso verificar as imagens no local exato do disparo da câmera, de acordo com o plano de voo do drone. Antes de iniciar o processamento, clicando em Start, eu posso alterar alguma das configurações e complementar meu projeto escolhido lá no início. Após o processamento, o Drone2Map gera um rico relatório com informações sobre o processamento, como informações de calibração e detalhes dos produtos gerados. Os produtos gerados são mostrados aqui em meus dados, como o ortomosaico e o modelo digital de superfície. Ao clicar em Visualização 3D, temos uma visão global em 3D, podendo visualizar assim produtos 3D uma vez que gerados. Por ser parte integrante da plataforma ArcGIS, o Drone2Map conta com alguns recursos, como a possibilidade de usar um dos basemaps oferecidos no ArcGIS Online. Também podemos trazer para o nosso projeto uma camada que esteja armazenado no nosso conteúdo do ArcGIS Online. Um ponto importante é que facilmente podemos compartilhar os produtos que foram aqui gerados, como eu fiz com esse ortomosaico, onde eu criei uma aplicação que me permite comparar o antes e o depois dessa minha imagem. E também criei um mapa que poderá ser usado no meu trabalho de campo, onde eu acrescentei uma camada e estou usando esse mapa no Collector for ArcGIS para atualizar as informações de campo ou fazer novas coletas. Esse é o Drone2Map, uma aplicação que pode transformar seu trabalho de campo. Saulo, muito bacana a sua apresentação, muito interessante. Eu vi que no final do vídeo você mostrou algumas apps, como o Collector. Tem muitos usuários que perguntam e vão perguntar quando a gente esse produto começar a esquentar. Esse produto vem com apps? Você, quando compra o Drone2Map, você tem acesso também às apps? Collector, Dashboard, tem acesso a isso? Boa pergunta, Fernando. Pode sim. Uma vez que eu adquiri o Drone2Map, eu tenho acesso a todas essas apps e a uma variedade de apps que estão prontas para serem usadas. Assim como eu criei algumas na demonstração, como a app de comparação de imagens, com poucos cliques eu criei uma aplicação a partir de um template que nós disponibilizamos. Nós temos vários templates que nós podemos usar para criar outras aplicações. E nós também temos diversas outras aplicações prontas para o uso, sem a necessidade de desenvolver de uma linha qualquer de código, como o Collector for ArcGIS, que estão lá prontas e disponíveis para ser usadas, a partir do momento que você tem o Drone2Map. Maravilha, Saulo. Obrigado. Eu que agradeço. Dando continuidade à nossa apresentação, o terceiro componente da plataforma é o ArcGIS Server. O ArcGIS Server, como vocês sabem, é o nosso GIS na sua infraestrutura, dentro do seu ambiente. Ele traz algumas novidades e melhorias interessantes, como, por exemplo, Smart Mapping em 3D, como ferramentas de análise, como Vector Tiles. Aí vocês devem estar se perguntando, opa, eu prestei atenção no slide anterior. E tem as mesmas funcionalidades, as mesmas novidades e melhorias. Isso não é coincidência, não. Cada vez mais esses produtos estão se unindo, ArcGIS Online e ArcGIS Server.
Além disso, nós vemos coisas como alta disponibilidade, disaster recovery, segurança. São novidades e melhorias que vêm com o ArcGIS Server, que têm vindo com o ArcGIS Server, que vocês vão perceber a partir da versão 10.4, 10.4.1 e ainda mais na 10.5. Algumas coisas que ainda vêm por aí, como por exemplo, melhorias de escalabilidade. Aqui a gente está falando de computação distribuída. Computação distribuída, a gente está falando de não só uma, duas, três máquinas, mas como dezenas, centenas e até milhares de máquinas rodando em paralelo. Para fechar a nossa apresentação, eu quero apresentar para vocês o nosso roadmap da plataforma. Nós começamos o ano com o lançamento do 10.4 e o Pro 1.2. Há um mês e meio, 2 meses atrás, nós lançamos o 10.4.1 e o Pro 1.3, que veio com várias melhorias, principalmente na parte desktop. E nós esperamos lançar até o final do ano, o 10.5 e o Pro 1.4. Tem muita gente que questiona e fala, nossa, mas é muita novidade. A gente, como vocês sabem, nós atuamos num mercado extremamente dinâmico, extremamente rápido, é uma tecnologia atrás da outra, cada vez mais sendo lançado novas tecnologias e novas funcionalidades e novas capacidades. E a Esri, nós precisamos atender esse mercado, precisamos estar cada vez mais na crista da onda. Por isso, esse roadmap de 3 versões ou 3 releases por ano. Isso reforça ainda mais a nossa mensagem para vocês, usuários, de estarem atualizados na plataforma, estarem sempre, manter as suas atualizações em dia, estarem sempre atualizados nas nossas comunicações, nos nossos blogs, nos nossos e-mails, no nosso site. Existe uma fonte de informação muito vasta, muito rica, que são os sites da Imagem, da Esri. Tem todas as informações, a documentação é extremamente completa. Estejam atualizados com a plataforma. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Muito obrigado. Vocês vão fiquem atentos. Daqui a 20 minutos nós iniciaremos uma mesa redonda. A gente precisa só de um tempinho para a produção vir aqui e ajeitar a sala para a gente começar as mesas redondas. Então, coloque o alarme, coloque o relógio. Daqui a 20 minutinhos estamos de volta. Obrigado, pessoal.